Qual foi a maior injustiça que você já pegou? Sabe que hoje de manhã a gente estava fazendo algumas anotações sobre os casos de injustiça, a gente perde a conta. Tem casos que a gente não acredita. A gente não acredita que ninguém consegue ver aquilo ali. Assim, eu acho que o caso de maior, talvez, não sei se é o de maior, eu já peguei muito caso de fake news. Eu já peguei caso de denúncia de estupro. Como assim de fake news? Começa a circular uma fofoca, fulano é cacheiro. Fulano entrega dado de polícia para o crime organizado. Fulano, e aí se cria um estigma, o cara não consegue voltar mais, tá? E aí quando isso vai pra... em cima só disso. Só disso, só em cima do indício, porque basta o indício, né? Mas para mim é muito grave os casos envolvendo os crimes sexuais. Né? Então, assim, as denúncias de crimes sexuais falsos para mim é muito grave. Isso já aconteceu muito. E eu tenho, acho que na mão hoje, eu tenho dois, na verdade, dois casos, assim, que são para mim muito expoentes, assim, de grandes injustiças, assim, que as corporações fizeram com os policiais, que são policiais que foram submetidos a procedimento de exclusão, na falta de um, foram colocados em dois procedimentos de exclusão, por atitudes e condutas que todo mundo sabe que não aconteceu. Todo mundo sabe que não aconteceu. Mas é uma vontade tão grande de colocar o cara para fora que qualquer coisa vira razão, vira motivo. Mas para mim, as denúncias de crime sexual, eu já tive denúncia de pai supostamente estuprando filha, né, um cabo da polícia. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Esse cara, inclusive, ele tinha um problema sério sexual, ele não tinha nem como, nem que ele quisesse. Só que esse cara foi excluído da corporação, ele sofreu um linchamento moral, a família dele... isso foi denúncia da ex-mulher. Né? Então, assim, as questões envolvendo Maria da Penha são muito complicadas. Assim, eu tenho um número muito grande de policiais respondendo Maria da Penha. Muito grande. Não que a mulher não tenha que ser protegida, não que quando a mulher era casada com um policial fica uma situação que pode acontecer algum tipo de risco, mas eu tenho muito caso de denúncia que é muito complicado. Muito complicado. Minha mulher, inclusive, trabalha assim, no extra, né, como voluntária, sim, no apoio a mulheres vítimas. Sim. E assim, é nítido que tem mulheres que precisam. Sim. E a lei, eu vou te falar, não atinge bem a mulher que precisa da forma que ela precisa. Não. Mas a mulher que não precisa, consegue usar ela bem. Consegue. Contra alguém. Consegue. E então, uma denúncia de Maria da Penha acaba com a vida do polícia. Alguns fatores aí talvez tenham que melhorar. Acaba. Então, assim, injustiça, a gente tem... Mesmo sem nome, dá pra tu pontuar uma? Mas eu tenho um caso que é bem legal, esse caso tá acabando já, graças a Deus ele já acabou, ele é demorado, mas acabou. 4 sargentos de uma região lá do Planalto de Santa Catarina, região de Mafra. Região, nunca acontece muita alteração. Bom, a guarnição foi lá, o cara tava escondido dentro de uma lavação, prenderam o cara... Lavação o quê? Uma lavação de carro. E aí prenderam o cara e tal, 2 dias depois foi na corredoria, disse que apanhou, tortura. Respondendo por tortura, o Ministério Público, na época tortura não era crime militar, era crime comum. O Ministério Público denunciou por tortura para não prescrever, meio óbvio. Eles pegaram 2 anos e 2 meses no regime semiaberto, e só que como consequência eles pegaram a pena de perda do cargo, né, inerente ao crime de tortura, quando era crime comum. Hoje entendo eu que sendo crime militar não se perde o cargo. Foram excluídos da corporação. Me procuraram com apelação transitada em julgado, o recurso para o STJ e para o STF não subiu, não foi aceito, trânsito em julgado. Excluídos, assinando já, porque pegaram o regime aberto, então tinha que só assinar, mas não tinha o que fazer. Não tinha, porque o processo estava morto, o processo estava arquivado, estava em caixa, não tinha mais o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer era uma revisão criminal. Mas eu ia fazer a revisão criminal baseado no quê? Porque não tinha fato novo, não tinha nada. E eu peguei a questão da tortura. Eles já tinham quase cumprido a pena principal. Já tinham cumprido. E aí eu falei, bom, nós vamos pegar a questão da tortura, então, a perda do cargo. E aí eu pedi o afastamento da pena acessória, dizendo que ela não era proporcional.
Eles tinham 20 e poucos anos de polícia, pegaram 2 anos e dois meses a mais do que o mínimo, e que aquilo não era proporcional. Não era nem razoável e nem proporcional. Até porque hoje em dia, sendo crime militar, nem se pode mais aplicar a tortura a perda do cargo de forma automática. E um desembargador que que foi promotor da Justiça Militar durante muitos anos em Santa Catarina, e ele compôs aquela Câmara, e por competência, pela matéria de competência, ele era um dos julgadores. O relator, obviamente, contrário a mim, né? Imagina, uma revisão criminal, uma agulha do palheiro, a maluca vem aqui querer falar que não pode excluir. Pode sim, todo polícia é excluído por tortura, então pode sim. Ele levantou a mão e falou, não, isso aqui não está certo. Isso afronta o 125.4 da Constituição. E ele construiu uma tese muito melhor do que a minha, e ele afastou a pena de perda do cargo. Maneiro. E esses caras tinham vindo de van do meio do Planalto Santa Catarina até o TJ. Eu vou tomar um pau aqui com essa gente toda aqui assistindo, né? Trouxeram família, avó, na cadeira de roda, papagaio, estava todo mundo lá assistindo. E quando a gente conseguiu virar, porque daí todos os desembargadores, com exceção do relator, votaram com a divergência. Inclusive a desembargadora que tinha julgado a apelação. E a desembargadora que julgou a apelação levantou a mão e falou, eu errei. Eu errei quando eu julguei. Então, essa revisão criminal, ela é procedente, ela é cabível porque o judiciário errou. E eu digo que o judiciário errou porque eu julguei. E aí foi uma festa, a sessão teve que ser parada, foi uma choradeira, enfim. Esse processo foi para o STJ, foi para o STF, o Ministério Público tentou impugnar algumas vezes, até que, por fim, depois voltou para a origem, e agora eles estão com uma ordem de retornar imediatamente ao trabalho. Essa ordem já está uns 7, 8 dias para ser cumprida. Então, acho que em alguns dias esses caras vão voltar, depois de talvez 9 anos fora da corporação. Então, e esses casos foram um caso de muita injustiça. Eles foram absolvidos no administrativo. Né? Quem fez o processo administrativo deles ainda foi o Coronel Amarildo, foi um oficial. Absolveu eles, porque não tinha tortura ali, não tinha isso, né? O que se tinha ali era próprio do desenrolar da ocorrência. Então aquilo ali era um caso de muita arbitrariedade do judiciário. O judiciário julgou sem ler, o judiciário julgou sem entender o que estava acontecendo, o advogado também não sustentou no dia da apelação. Pega ali, as elementares da tortura. Tem que ser para extrair... confissão, né? Só do polícia entrar no tribunal e falar, não, eu bati só por bater, já acabou, afastou a tortura. Eu só tava com um pouco de raiva, ele não queria saber nada, não. Lesão corporal. Lesão corporal. E hoje tortura é crime militar, né? Passou a ser crime militar ali pela alteração da lei de 2017. E aí entendo eu que o polícia não perde o cargo, né? Porque a Constituição fala que o polícia não pode perder o cargo de forma automática. Mas a lei de tortura diz que perde. Uhum. E esses dias no tribunal eu escutei ainda um desembargador mais antigo falar, não, então a gente sabe que tem ali umas coisas que falam, mas é automático, essas coisas ali é a Constituição, no meu caso. É a Constituição. Então, esse caso dos sargentos de Canoinhas foi um caso muito emblemático. Ele fez uma jurisprudência que hoje a gente tem que tomar até cuidado, porque um monte de advogado copia essa peça e o tribunal hoje tem que tomar cuidado. Fala, não, aquele caso em específico, a gente analisou aquele caso concreto, eles deixam isso muito claro. Aquele caso concreto era um caso que realmente era desproporcional, porque acabou virando meio moda ficar copiando essa sentença. Mas foi um caso de muita injustiça que a gente reparou, muita. Mas, assim, os casos de denúncia de crime sexual, denúncia de Maria da Penha, pega pesado, pega com muita frequência.